A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Iniciando os nossos trabalhos, queremos, primeiramente, cumprimentar aqui a nossa autoridade estadual, a qual nos honra em muito a sua presença nesta sessão ordinária, deputada Fran Somense. Seja bem-vindo, bem como os seus colaboradores, entre eles está o Adamoli, estão os meninos assessores de gabinete, enfim, a senhora veio com uma comitiva completa, o que nos honra por demais, não somente a sua presença, mas também revendo pessoas que são tão importantes e saber que a senhora levou de Farroupilha pessoas boas e que vão estar sempre olhando pela nossa cidade, bem como a senhora, porque Farroupilha é a menina dos seus olhos e dos nossos olhos. Seja bem-vinda. Queremos cumprimentar também e também dizer o nosso carinho em recebê-los aqui, Arlene Lázari, vereadora desta casa, licenciada, hoje fazendo parte do nosso executivo. Queremos também cumprimentar a Sandra Maria de Bortoli, do Hospital Beneficente São Carlos. Queremos cumprimentar Dr. Nelson Molon, seja bem-vindo a esta Casa do Povo. A senhora Elizabeth Bartelli, que nos honra muito também com a sua presença. Queremos cumprimentar o nosso chefe de gabinete, o Adamoli, que já fizemos menção ao nome dele. Uma das homenageadas que tivemos aí no finalzinho, como das últimas homenagens do ano passado, e nos sentimos muito bem com a senhora a Neuza Molon, que está presente no dia de hoje. Também queremos trazer aqui o nosso muito obrigado pela presença do seu Balsani, pessoa tão importante em todo o cenário político também de Farroupilha. Cumprimentar a imprensa na figura de Leandro Adamati e os demais que fazem parte da cobertura dessa sessão ordinária referente a esta segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Vamos cumprimentar as nossas vereadoras, doutora Eleonora e também a Clarice Baú. Queremos cumprimentar a todos os vereadores, os que estão aqui conosco e também os que estão na parte de baixo, atendendo a um pedido nosso pelo distanciamento e segurança de todos nós, e eles gentilmente estão aqui nas primeiras cadeiras, os vereadores que serão substituídos após a semana que vem por mais pessoas, para que eles também estejam aqui no plenário conosco e fazemos esse revezamento em respeito a todos e agradecemos imensamente a cada um que se dispôs a estar conosco nesses cuidados tão importantes
para todos nós, que é exatamente o distanciamento e é claro, o uso de máscara ou da máscara. E eu peço escusas porque, por uma questão de saúde e questão até de que a fala está ainda se recuperando, eu retirei, mas o nosso distanciamento está correto dentro daquilo que é pedido, e por isso que eu retirei a máscara neste momento de fala com os senhores. Em aprovação, a ata número 4075, de 1º de janeiro de 2021, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria no dia de hoje. Ofício número 02 de 2021, encaminhado pelo Hospital Beneficente São Carlos, na data de 6 de janeiro de 2021, ao excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Objeto: resposta à manifestação do senhor Juliano Luiz Baumgarten, em sessão desta Câmara de Vereadores, pronunciando-se acerca do atendimento a pacientes e infecção junto ao Hospital Beneficente São Carlos. Preclaro, senhor presidente e vereadores desta Câmara, o Hospital Beneficente São Carlos, Casa de Saúde, de vocação benemerente, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrito junto ao CNPJ, sob o número 89840/000172, estabelecido na Rua da República 51 Centro, nesta cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, por sua superintendente, ao final assinada, vem com o devido respeito a presença de Vossa Senhoria para manifestar-se sobre o pedido de translado de documentos, o fazendo da seguinte forma. Com gosto amargo, iniciamos o ano, quando ouvimos um parlamentar ir à tribuna desta nobre Casa Legislativa, como primeiro pronunciamento na qualidade de vereador, o senhor Juliano Luiz Baumgarten falar do atendimento de seu tio, não nominado o seu nome, mas apenas o pré-nome, como sendo Celso, e ainda pronunciar-se sobre infecção hospitalar em níveis alarmantes. Entendemos que o nobre vereador não conhece de fato o funcionamento, os serviços e os protocolos de segurança da Casa de Saúde de nossa cidade. No tocante, o senhor Celso, em face da ética, bom senso e a lei geral de proteção de Deus, o hospital não trata de casos específicos em público, pois tem a essência de sua missão oferecer serviços de qualidade, visando a saúde e satisfação do paciente. Já no que diz respeito à suposta infecção hospitalar, ressalta-se que o serviço de controle de infecção é altamente rigoroso e técnico, observando todas as normas sanitárias vigentes, sendo que o Hospital Beneficente São Carlos apresenta, ao longo dos anos,
taxa global de infecção hospitalar inferior ao preconizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 0,5%. E OMS, Organização Mundial da Saúde, 0,3%. Logo, sem qualquer fundamento, a assertiva do vereador. Com efeito, sendo uma instituição prestadora de serviço da área de saúde, opera seguindo protocolos e normas nacionais e internacionais, inclusive vistoriadas pela Visa Rio Grande do Sul, estando em dia com todos os alvarás de saúde vigentes. Em face a um ano totalmente atípico, o ano de 2020, a entidade hospitalar combateu de forma planejada e organizada a pandemia do coronavírus, no qual foram atendidos 50.436 pessoas. Destas, 7.955 foram internações hospitalares. Neste mesmo período, recebemos, pelo canal de ouvidoria oficial da instituição, 19 queixas, que corresponde a 0,03% do total dos atendimentos. O Hospital Beneficente São Carlos atua como forte parceiro do Sistema Único de Saúde, SUS, com relevância regional, sendo referência para 34 municípios, totalizando mais de 500 mil habitantes, sendo também empunhada a bandeira da alta complexidade em traumato-ortopedia, quando deveria ser propagado que aqui temos serviços de alta qualidade. Registra-se que um dos principais valores da instituição diz respeito ao atendimento humanizado, no qual insere o paciente no centro de toda a atividade hospitalar, com foco na prática dos cuidados necessários com a saúde e a valorização da vida. Neste sentido, a gestão sempre esteve aberta à escuta de supostas queixas, para prontamente implementar ações corretivas quando necessário. Para tanto, o pronunciamento oco, sem qualquer fundamento e conhecimento acerca dos serviços prestados pela nossa Casa de Saúde, sem qualquer motivo ou fundamento contra a entidade hospitalar, tentando causar, por certo, o descrédito junto aos nossos usuários e sociedade geral, tendo em vista que já foi ouvido pela Superintendência Geral a Direção Técnica Médica. Por fim, a direção fará todos os esforços para que a entidade prestadora de serviço busque o melhor resultado no campo da saúde a cada um que necessitar, prestando as informações necessárias e pertinentes, sem necessidade, com a devida vênia, que seja feito através de pronunciamentos alijados da verdade, pois, acima de tudo, o hospital é comunitário, ponderado, de imediato para que o vereador Juliano se retrate perante os colegas e sociedade em geral, sendo para o momento, reiterando protestos de estima a todos a régia consideração. Atenciosamente, Janete de Fátima Toigo D'Agostini, Superintendente Administrativa do Hospital Beneficente São Carlos. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado, secretário Felipe Maioli. Não tem questão de ordem agora, não, senhor vereador.
Apenas para a lisura e transparência desta casa, a qual estamos iniciando o nosso trabalho, semana que passou, após já ter acontecido as sessões nessa casa legislativa, recebi a correspondência endereçada ao presidente desta casa e primeira medida tomada, exatamente a medida de colocar para a população a correspondência que nós recebemos. O que faremos de agora em diante, de agora em diante será o quanto antes e o mais breve possível, na condição de presidente da Casa Legislativa, é responder a este ofício naquilo que cabe ao presidente fazê-lo, já que ele foi a pessoa a quem foi endereçada a reclamação, ou enfim, foi colocado para a presidência da casa. A partir de amanhã, estaremos, é claro, definindo a resposta que será para o Hospital Beneficente São Carlos, e gostaríamos de que não tomamos medida nenhuma na semana que passou, por respeito, principalmente, às pessoas que têm a sua opinião formada, sabem da excelência para muitos do que é o trabalho do Hospital São Carlos e também, é claro, de tudo aquilo que é feito para a comunidade. Então, eu agradeço muito a presença dos senhores aqui, Dr. Nelson, senhora Elizabeth, a Sandra, enfim, todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Claro que para verificar e comprovar a lisura desta casa, de que tudo aquilo que for encaminhado ao presidente e for assunto de interesse público, ele será lido no expediente, assim como foi feito. Então, peço a quem está aqui representando o Hospital São Carlos que nos aguarde, se for possível, porque amanhã já estaremos encaminhando a resposta do presidente desta casa. Seguimos e passamos ao espaço destinado ao grande expediente e convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Pastor Davi, representando a Rede Sustentabilidade. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui. A minha saudação ao nosso presidente, Tadeu, os demais vereadores que estão aqui. A minha saudação e alegria também de receber hoje na bancada da Rede Sustentabilidade a nossa querida deputada estadual, Fran Somense, juntamente com o nosso amigo Adamoli, mais os assessores, dizer da honra que temos de recebê-la, deputada, e se colocar à disposição da bancada da rede, bem como a Farroupilha. Minha saudação ao Dr. Molon, aqui do Hospital São Carlos, a Sandra, a senhora Elizabeth, e saudando eles, eu saudo as demais autoridades e também saudo toda a imprensa aqui presente. Eu trago hoje um pedido de informação e um requerimento para apresentar depois no pequeno expediente. E deste requerimento trago aqui um assunto de extrema importância de nós nos apoderarmos das informações a qual recebemos na quarta-feira passada, dia 6/1, quando
a notícia foi declarada em que a Associação dos Recicladores de Farroupilha, ARFA, tinha então sido tomada por um incêndio, a qual foi destruída na sua quase totalidade ou grande parte. Entramos em contato com o presidente, o Diego, por algumas vezes, não conseguimos, mas a informação que nós temos então é que desde o início das suas atividades, já há alguns anos, há 5 anos, a mesma equipe trabalha naquele local de reciclagem. Aproximadamente 11 famílias estão dependendo daquele trabalho. E agora, então, com este incêndio, nos traz aqui a relevância e a importância de nós buscarmos essas informações, de que maneira, então, eles estão trabalhando, qual é a qualidade, ou melhor dizendo, qual é o percentual que eles estão conseguindo recuperar, ou seja, daquilo que eles estão recebendo da empresa Ecofar para fazer a sua reciclagem. Então eu trago aqui hoje à noite este pedido, este requerimento, para que tenhamos a informação da empresa Ecofar, e também da ARFA, para que a gente possa estar ciente. A informação é que o local não estava abandonado, mas que havia uma paralisação de final de ano. Então, eu trago aqui, senhores, este pedido, este requerimento. Haja vista que alguns moradores ali do bairro também colocam que há alguns anos, ali se tem um mau cheiro, ali se tem ratos, enfim, trazendo um desconforto para as famílias que estão ali e também trazendo um empecilho de que poderia se fazer qualquer outra atitude, tomar atitude para que viesse se ampliar o cuidado. Então eu trago aqui a informação do morador, o seu Alair Nunes, que há 10 anos mora ali, então, e traz essa reivindicação. Precisamos analisar quais são as condições de trabalho, ver se podemos melhorar as estruturas, haja vista que então o presidente da ARFA declara que a esteira que eles trabalhavam para fazer ali toda a reciclagem ficou toda danificada. Então eu trago aqui esse pedido porque é uma questão fundamental ao nosso meio ambiente, com isso trazendo uma conscientização à nossa população da importância de nós separarmos aqui o lixo, o valor que nós gastamos diariamente também na composição desse trabalho. Então, eu trago aqui esse pedido de informação nesse expediente. Faço também o registro aqui da presença do nosso secretário da Saúde, seu Clarimundo, também as boas-vindas. E quero fazer aqui, para encerrar também as minhas palavras, o registro. Hoje o Dia Internacional contra a Corrupção, algo que foi assinado na Convenção das Nações Unidas em 2003, e o Brasil faz parte deste contrato de assinatura. Combater a corrupção não se trata de uma velha ou de uma nova política, mas de uma boa política que todos possamos continuar construindo aqui em Farroupilha e na nossa nação brasileira. Uma boa noite a todos. Obrigado, pastor Davi, falando pela rede de sustentabilidade. Queremos aqui trazer também a nossa alegria em receber o secretário de saúde do nosso município, o senhor Clarimundo, que nos deixa muito feliz. Muito obrigado pela vossa presença. Convido os republicanos para que faça uso da tribuna. Vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão hoje honrando essa Casa Legislativa com a sua presença, quero começar cumprimentando a nossa deputada estadual Franço Menzi, uma representante incansável da nossa cidade de Farroupilha, que hoje esteve na nossa bancada e também na bancada de todos os colegas vereadores, colocando à disposição, porque acredita
na importância de trabalhar de forma conjunta, cooperada, né? Nós precisamos saber que, independente das bandeiras partidárias, nós temos, em primeiro lugar, a cidade de Farroupilha. Então, nesse sentido, quero também cumprimentar os membros da executiva do Partido Republicano, nosso vice-presidente Paulo Teles, os membros Adriano Conferai, o Jorge Serpa, Ciana Risse, presidente do Republicano Mulher, Rodrigo dos Santos, o nosso amigo Natan, o Adamoli, chefe de gabinete do deputado Afran, o Anderson Oliveira, assessor também do gabinete. Quero cumprimentar aqui toda a direção do Hospital Beneficente São Carlos, que está aqui hoje presente, o nosso secretário de Saúde, o Clarimundo. Boa sorte nessa missão, Clarimundo, uma grande missão. Tenho certeza na tua vida, já estive por um pequeno período, mas sei da dura lida que é ser secretário do município e na doação e na entrega que a gente tem que fazer. E tenho certeza na tua capacidade e torço muito por ela. Quero cumprimentar o nosso secretário de Agricultura, Desenvolvimento Rural, né? Meu amigo Fernando Silvestrin, também. Parabéns por essa condução. Nós também acreditamos na sua competência, no seu trabalho, que já demonstrou no passado e tenho certeza que continuará demonstrando. Quero cumprimentar a todos os demais membros do Executivo Municipal, pessoal da imprensa, senhoras e senhores. Eu começo falando me somo, né, pegando aqui a fala do meu colega vereador, pastor Davi, sobre o incêndio acontecido na ARFA. Quando estive na condição de secretário do Meio Ambiente, nós já travamos uma grande guerra com a questão de oferecer o mínimo aos recicladores. Tanto é quanto na legislatura passada criamos aqui a Frente Parlamentar de Apoio à Reciclagem e também, quando estava na condição de secretário do Meio Ambiente, criamos a primeira lei de apoio à reciclagem. Lei essa em vigor, né, que garante ao reciclador, às cooperativas de reciclagem, que o município possa conceder diversos tipos de auxílio, seja de ordem financeira, de ordem de treinamento. Quem sabe, pastor Davi, nesse sinistro que aconteceu, essa lei agora, aprovada por essa casa, sancionada pelo prefeito municipal, que o prefeito e a secretária possam fazer uso desta mesma lei para reerguer essa casa, né? Tão importante, né? Porque são vidas que dependem dessa reciclagem, senhor presidente. E eu acompanhei no dia a dia dessas famílias, eu sei do trabalho e da seriedade, e pastor Davi, me somo também ao seu trabalho, de a gente buscar, sim, junto com o Executivo Municipal, a sensibilidade do nosso prefeito, um bom encaminhamento, né, a isso. Gostaria também de fazer um registro. Hoje estive cumprindo uma agenda no Executivo Municipal, fui recebido pelo prefeito municipal Fabiano Feltrin e pelo vice Jonas Tomazini. Elogiei o formato em que os dois estão trabalhando dentro do mesmo gabinete, fui atendido por ambos, na condição de vereador também, encaminhando algumas demandas da comunidade, né? E pude perceber também esse olhar importante que o prefeito possa ter ao legislativo, sabe da importância desse poder quanto contribuição à comunidade de Farroupilha. Gostaria de falar, primeiramente, de dois projetos de lei, senhor presidente, que eu dou entrada nesse momento na casa. Projeto de lei 08 e 09. O 08, que estamos dando entrada na casa nesse momento, institui o Dia do Artesão e a Semana Municipal do Artesanato no calendário de comemorações oficiais do município de Farroupilha. É uma justa reconhecimento ao artesanato de Farroupilha, que possa desempenhar uma lei específica, dividida em diversos artigos, que possam, depois, na terça-feira em diante, nós vamos discutir. Também o projeto 09, que dispõe sobre a saída de alimentos destinados ao consumo humano por doação nos estabelecimentos comerciais localizados no município de Farroupilha. O que é essa lei? Hoje, todo estabelecimento comercial ligado à alimentação, cozinha industrial, restaurante ou afins, quando tem uma sobra no buffet que ainda poderia ser colocado ao consumo humano através de uma doação, o empreendedor não pode fazê-lo porque a legislação não permite.
Algumas cidades do Rio Grande do Sul, foram, na nossa pesquisa, 32 cidades criaram essa mesma lei, nesse formato, que permite, inclusive esse assunto foi levantado na legislatura passada, num outro formato, pelo vereador Tiago Brunet, que aprovamos nessa casa uma sugestão de projeto de lei executivo, que é onde o executivo, então, faria a gestão desse alimento, pegando esse alimento do restaurante e condicionando ele de forma adequada e levando até uma associação, e naquele momento, se não me engano, a sugestão era, inclusive, as cooperativas de reciclagem. Com essa lei, com essa permissão de lei, o empreendedor poderá fazer a sua doação direta à entidade do município que tenha este interesse e que cumpra os dispositivos que estão presentes nos artigos dessa lei, que nós vamos discutir a partir de amanhã nessa casa, poderão fazer, dentro de todo um estabelecimento e um regramento adequado, essa doação. Num planeta, gente, que a gente de alimento já consome 1,5 planeta, a gente precisa que o desperdício seja o mais próximo de zero. Nós trabalhamos o dia a dia lá, junto com a minha esposa Carla, numa indústria de alimentos. E a gente percebe isso, mesmo sendo uma empresa que condiciona e trabalha o seu dia sabendo o que vai servir de alimento no final do dia, mesmo assim tem alimentos que poderiam ser reutilizados, né? Nós não estamos falando da sobra do prato de comida do cliente, Caleb, nós estamos falando da sobra adequada nos buffets que quase todo restaurante, e inclusive feiras, e aqui a lei trata também cozinhas industriais, restaurantes, padarias, supermercados, açougues, feira livre, sacolão, enfim. Então, a partir da manhã, nós damos entrada a esses 2 projetos de lei e nós vamos discutir. Agora, eu gostaria de usar o resto do meu tempo, senhor presidente, para dar um testemunho, né? A gente, obviamente, acompanhou a manifestação do vereador Juliano aqui na semana passada, que, obviamente, trouxe também aqui uma resposta lida pelo nosso secretário do Hospital Beneficente São Carlos, que fez com que a diretoria toda estivesse estabelecida aqui hoje. Com todo o respeito que eu tenho à fala do vereador, estava comentando com ele há pouco, eu quero também dar o meu exemplo. No sábado pela manhã, eu levei um susto, né? O doutor Tiago sabe. No sábado de manhã, acordei pela manhã com forte dor no peito e um leve formigamento no lado esquerdo do corpo. Imaginei que poderia estar sendo acometido de um princípio de infarto. Imediatamente me dirigi até o plantão do hospital, por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Fui atendido na recepção e desde o atendimento inicial fui muito bem atendido. Logo após me encaminharam a um enfermeiro que fez a avaliação, logo depois o médico me atendeu, fez todos os exames que poderiam ser feitos na minha condição, desde a parte cardíaca até a parte de sangue, de urina. Acabei tomando um medicamento e acabei ficando lá boa parte do dia do sábado. Graças ao bom Deus e o trabalho eficiente de todos os profissionais, tiramos qualquer tipo de emergência do meu caso. Então, eu estou aqui dando o meu exemplo, não estou fazendo um contraponto à fala do vereador, estou dando o meu exemplo porque a coincidência é tão grande, está lá no registro do hospital, inclusive eu estava lá tomando medicamento quando eu mandei uma mensagem ao doutor Tiago também, pedindo se ele estava por lá e tal. A gente fica inseguro porque quando eu senti esses sintomas, doutor Leonor, eu imaginei que poderia ser, né? E tenho certeza que qualquer pessoa no meu lugar ficaria muito assustado. E eu estava extremamente nervoso e assustado, e o atendimento partiu. E aí, gente, quero aqui fazer um parêntese. Normalmente acaba acontecendo na entrada ali do hospital, e a gente vê historicamente algumas reclamações. E talvez alguém possa dizer, mas o Tiago foi reconhecido por ser o Tiago vereador. Não fui reconhecido e jamais usaria isso ao meu favor, porque eu estava lá como um cidadão procurando um serviço de saúde, no Sistema Único de Saúde, que eu acredito. Como o vereador Tiago sempre fala aqui, também não tenho plano de saúde, porque acredito no Sistema Único de Saúde. Fui atendido, e me lembro que depois de todo o atendimento, para não dizer que a gente não é reconhecido, uma das enfermeiras acabou depois me reconhecendo, não por ser vereador, por ser apresentador do programa da rádio, né? E aí a gente acabou depois até descontraindo na nossa saída. Mas dou aqui o meu testemunho de cidadão, né?
porque acabei utilizando do serviço no sábado, agora de manhã está lá, nos registros do Hospital Beneficente São Carlos. Então, o que eu gostaria de dizer nesse momento era isso, senhor presidente, colegas vereadores. No mais, um abraço a todos, uma boa segunda-feira de trabalho e que esse ano possa, sim, estabelecer um momento de muito diálogo, presente, discussões importantes nessa Casa Legislativa. Meu muito obrigado. Obrigado ao vereador Tiago Ilha, falando em nome do Republicanos. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente, Tadeu Salibes dos Santos, aos senhores vereadores, as vereadoras, os presentes na casa. Quero aqui agradecer a presença do Clarimundo, secretário da Saúde, Fernando Silvestrin, o Gasolina, a professora Neuza, toda a imprensa e todos os demais presentes aqui nesta noite. Quero agradecer ao espaço aqui, o Tiago Brunet, por me ceder o espaço do grande expediente hoje à noite. E muito obrigado. Senhor presidente, eu trago aqui hoje 2 assuntos. A deputada Fran estava aqui, o Adamola estava aqui, seus assessores estão presentes ainda. E eu quero aproveitar a oportunidade de tratar de um assunto que se refere aqui na 813, próximo do Morro do São Luís, 3º Distrito. Quero aqui agradecer também a presença de toda a equipe do São Carlos aqui para não deixar no esquecimento. Que tem acontecido, senhor presidente e vereadores, seguidamente acidente e levando a ceifar vidas e preocupações de todos aqueles moradores que moram naquele entorno. Eu quero, então, aproveitando os assessores da Fran, e depois nós encaminhamos, semana que vem, Tiago, para o Dyer, que buscamos aí uma alternativa, ou seja, de colocar guarda de reio, sinalizações, buscar alternativa para diminuir a velocidade naquele ponto, e depois de fazer esses primeiros trabalhos, que possamos, então, continuar os estudos, porque ali tem um morro acentuado para quem vem de Garibaldi ou quem vai de Farroupilha. Os 2 morros acabam na curva e a velocidade convida o motorista para fazer essa velocidade. E claro que nós temos um açude, né, Neuza, que acaba meio que... às vezes, se fosse o acidente em si só, de repente não teria vindo a óbito pessoas naquele local. Mas pelo fator do açude que tem lá, acaba essa pessoa, por não conseguindo sair do automóvel naquele momento, acaba se afogando e aí acaba acontecendo tragédias. Então, peço, na próxima semana, senhor presidente, nós vamos apresentar um requerimento nesta casa. Se nós, vereadores, ou até uma comissão de obras, ou demais vereadores que estejam estar presente no Dyer, ou até nós buscarmos essa fala com o secretário Costela do Estado, para que nós buscamos uma solução o mais rápido possível nesse local. Que não é possível, acho que aconteceu aí 7, 8 acidentes, aconteceram 5 mortes, 6 mortes. Então, são moradores de Farroupilha, são moradores dessa cidade, que de repente estão aí perdendo suas vidas e cabe assim ao poder público a buscar a solução deste problema. Um segundo assunto, senhor presidente, que também eu vou estar apresentando o requerimento na próxima semana,
é em relação à iluminação pública de nosso município. Eu vejo que, quando nós estávamos no governo, era uma dificuldade muito grande de identificar os postes. Então, através do georreferencial que a Prefeitura adquiriu, o SOFIT, foi feito um levantamento de todas as residências do nosso município, e junto a isso também foi feito os levantamentos de postes, ruas e tudo o que acontece ou que tem aqui no distrito sede do nosso município de Farroupilha. E como o Jonas tinha encaminhado aqui um projeto de lei 16 de 2000, do ano passado, de 2019, eu vou estar conversando com o Jonas essa semana. Eu tenho umas propostas aprimoradas, que essa lei ela não foi, eu acho que ela não foi aprovada ou não foi sancionada pelo prefeito na época, não lembro se era o Pedroso ou era o Clayton, mas enfim. Então nós vamos melhorar, condicionando aqui de repente um aplicativo, buscando alternativa que os moradores possam buscar este serviço com mais propriedade, porque nós mesmos pedimos às vezes para os moradores colocar lá uma sacola no poste, mas essa sacola, o vento ou com o tempo não se consegue se fazer essa troca ou atender essa demanda rápida, acaba se perdendo e lá fica 3, 4, 5 meses sem trocar a lâmpada. E a lâmpada, a luminosidade é uma questão de segurança. Além, claro, de dar ao bem-estar a toda a família, com o estudante, a pessoa que chega à noite do seu trabalho, tem a sensação e dá a segurança mesmo, porque o delinquente ele não vai se esconder no claro, ele vai se esconder no escuro. Então, senhor presidente, eu quero estar conversando com o nosso, então, vice-prefeito, que na época fez esse pedido, era vereador, que nós possamos condicionar. Nós temos hoje, na nossa sede do nosso distrito, em torno de 8.000 postes. Claro que uma parte desses postes tem braços duplos, né, que aumenta a quantidade de lâmpadas. E tem sempre, nós sempre temos em atraso, em torno de 170 lâmpadas a ser trocadas. São coisas que também nós vamos colocar esse trabalho em dia e vamos buscar a manter. E com isso também nós possamos fazer um controle do material que nós compramos, que dá a impressão, às vezes, o próprio morador tem essa sensação, que vai lá o poder público, troca, na terça-feira, e na quarta-feira, às vezes, a lâmpada tá queimada de novo. E às vezes você também não sabe, mas foi a lâmpada, foi o sensor, foi o reator, o que aconteceu? Então, com isso, nós possamos ter um controle mais efetivo também dos nossos fornecedores. Quero aqui, chegando finalizando, quero também agradecer aqui a presença do Clarimundo, nosso secretário da Saúde, meu antigo conhecido há longo tempo, né, Clarimundo? O Fernando Silvestrin, nosso secretário da Agricultura, que desempenhou um bom trabalho no passado, tenho certeza que vai dar continuidade. E sempre me colocar, Fernando, à disposição, assim como eu procurei o Schmidt essa semana, me colocar à disposição do que ele precisar de informações, do que a gente possa oferecer e possa ajudar, porque eu sempre digo, eu quero que o Fernando, que o nosso prefeito seja, de repente, ou possa ser, presidente, o melhor prefeito dessa cidade. Porque assim, o Fabiano Feltrin vai estar colaborando com todos nós moradores de Farroupilha. E todos nós saímos ganhando. No mais, senhor presidente, muito obrigado. E, mais uma vez, Thiago, muito obrigado pelo espaço cedido. Tivemos aqui a palavra, falando em nome do Partido Democrático Trabalhista, PDT, vereador Gilberto Amarante.
Quero cumprimentar aqui secretário Fernando Silvestrin, me perdoe, antes nominando as pessoas, acho que Vossa Excelência ainda não estava aqui, mas estamos fazendo a tempo. Também a minha saudação ao Jorge Bruxel, Jornal Farroupilha, aliás, um assíduo frequentador das sessões da Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela sua presença. E o menino que eu já estava com muita saudade dele, meu grande mestre, que era só dar um cutuquezinho do lado e dizer: eu sou novato. Agora está aí o Belaver, e o distanciamento não nos oportuniza isso, né? Mas o Arielso foi meu vizinho de bancada aqui, bem do ladinho, me quebrou não um galho somente, mas várias árvores durante o meu início aqui no Poder Legislativo. Minha gratidão de sempre pela tua inteligência e pela forma tão cordial que tu repassava o teu conhecimento para a gente, para que a gente errasse um pouco menos. Muito obrigado. Convido agora o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, vereador Tadeu Salib dos Santos, senhores vereadores, senhora vereadora Clarice Baú, imprensa, em nome do senhor Adamati, eu cumprimento a todos os representantes da imprensa que aqui se encontram, em nome da nossa deputada Francis Somense, eu cumprimento todas as autoridades presentes, em nome da senhora Elizabeth Loibauer, eu cumprimento a todos os amigos do Hospital São Carlos que aqui se encontram, Arlene, o Arielson escondidinho, mas um Arielson muito grande, com um coração e uma cabeça muito grande, que orientou todo mundo aqui dentro com a sua sabedoria, com a sua inteligência política. Muito obrigado, Arielson. Todas as pessoas presentes aqui hoje, eu não vou denominar uma por uma, mas algumas pessoas merecem que a gente se lembre deles, não é? O Gabinho, que foi, durante 4 anos, nosso assessor de bancada, eu vou me lembrar sempre, Gabinho, muito obrigado por todos os galhos que tu quebrou para nós. O Paim, que é, acho que o Paim está aí, tá? O Paim, que é o nosso presidente da ala jovem do MDB, a professora Neuza Molon, não gostaria de esquecer ninguém, mas de máscara, todo mundo de máscara, e eu acho que eu acabei denominando geralmente, né? Acabei denominando todo mundo. O presidente Bareta, que estava aqui até há pouco, né? Então, todos os senhores e senhoras presentes aqui nessa sessão ou que nos acompanham através das mídias. Primeiro, eu quero agradecer a bancada do MDB, os vereadores Felipe Maioli e Marcelo Broilo, por me cederem a honra de me pronunciar nesta tribuna em seus nomes. Eu quero iniciar dizendo que todos nós, 15 vereadores, somos disseminadores da boa política. Nós somos disseminadores da verdade. No entanto, em primeiro lugar, nós precisamos começar respeitando esta casa.
respeitando nossos colegas, respeitando o presidente, respeitando todos que nos acompanham, seja presencialmente, seja de casa. Nós temos um regimento interno, que não é só um livrinho bonitinho que vai ficar dentro da nossa pasta. Ele é um livrinho que deve ser lido, entendido e seguido. O regimento interno existe para ser seguido. Seguido. É compreensível que no início a gente se atrapalhe. É normal. Todos nós, aconteceu com todos nós isso. Mas a gente não deve incidir no mesmo erro. Então, devemos ler, devemos entender e procurar sempre seguir o regimento interno. Muito bem. Senhoras e senhores, ouvindo atentamente a manifestação do Hospital Beneficente São Carlos, lido pelo secretário da Casa, vereador Felipe Maioli, eu fiquei pensando muito, mas por questões de ética médica, eu não posso comentar sobre este caso em específico, embora muito me desse prazer eu poder esclarecer algumas coisas. Mas, infelizmente, não posso. Mas eu posso falar sobre a instituição São Carlos. Eu posso falar sobre a instituição quase centenária, da qual o meu avô foi um dos fundadores. Antes, eu gostaria de deixar nos anais desta casa dito que problemas particulares devem ser deixados fora das discussões, tanto da tribuna quanto do pequeno expediente. Por que eu digo isso? Porque esta casa, esta é o local do povo, é o local específico onde nós devemos discutir os problemas da comunidade. Nós não podemos levar em conta engrandecimentos próprios. Sempre, sempre, o que é melhor para a comunidade é o que deve nos importar. Tanto que no meu discurso de posse, se vocês perceberam, eu não agradeci as pessoas que votaram em mim. Porque eu entendo que no momento em que eu sentei naquela cadeira, eu sou vereadora de uma comunidade. Eu represento uma comunidade. E não mais apenas aqueles que votaram em mim. Mas, fechando esse breve parênteses, eu volto ao Hospital São Carlos. Nesses quase 100 anos de evolução desse hospital, não é, vereador Tiago e vereador Ilha, que nos anos passados fez parte da frente parlamentar que defendeu o hospital? Houve um período negro na história do hospital. Um período negro. E este período negro se iniciou dia 13 de março, de 2014, com a intervenção. Desculpem, senhores, na realidade, essa fase negra já se delineava tempos antes, com a ameaça de um hospital 100% SUS, com a prefeitura não enviando verbas, com um hospital endividado,
mas não tanto quanto viria a ficar com a intervenção. Com um hospital caindo no descrédito da população e dos médicos, sem diálogo com o executivo, sem soluções. Uma situação que foi se agravando e que culminou com uma dívida que ultrapassou os 40 milhões. Um racha com a classe médica de Farroupilha, com pacientes descontentes com a falta de médico e com falta de medicamento. Mas com o fim da intervenção, com o novo conselho, com a nova administração, com as voluntárias da saúde, o hospital, a partir de março de 2017, começa a tomar um novo rumo. É a vez do hospital de começar um novo ciclo, buscando novamente a acreditação de médicos e de pacientes. A caminhada, senhores, tem sido muito dura e muito árdua. Mas não cabe a nós atacarmos essa instituição quase centenária por razões pessoais e por razões, muitas vezes, que não são condizentes totalmente com a verdade. Não podemos jogar a população que necessita do atendimento nosocomial, que necessita de internação, o medo de ali consultar ou de ali internar, porque é descabido. Como diz o nosso presidente, o vereador Tadeu, nós temos de ser aqueles que têm 2 ouvidos e uma só boca. Escutar mais do que falar. Vejam que em 2020 o São Carlos atendeu quase 56 mil pessoas. Quase 8 mil foram internadas. E destas todas, houve apenas 19 queixas. A ouvidoria oficial. E eu vou sublinhar oficial. A ouvidoria oficial, houve apenas 19 queixas. Oficialmente, houve 19 queixas, o que representa apenas 0,03% do total de atendimentos. E se entende, porque, afinal de contas, nosso hospital segue rigorosamente um atendimento humanitário, segue rigorosamente os protocolos que foram estabelecidos por especialistas de cada área. Eu mesmo interno meus pacientes no São Carlos. E eu coloco para os pacientes. Eu interno no São Carlos. E não tenho queixas. Então, senhores vereadores, vamos dar as mãos. Vamos ajudar o nosso Hospital São Carlos para que ele seja motivo de orgulho para todos nós. Com certeza, atirar pedras e agressividade não contribuem em nada. Sejamos os vereadores que apaziguarão essas forças. Sejamos os vereadores que vão contribuir com materiais perecíveis e não perecíveis para o nosso hospital, e não pedras. Porque, senhores, sopa de pedras só funciona nas histórias em quadrinho. Muito obrigado e boa noite. Convido o Partido Progressistas, PP, para que faça uso da tribuna. Vereadora Clarice Baú. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente e pedir permissão para estender, então, esse cumprimento a todos os nossos presentes e todos aqueles que já foram nominados pelo protocolo.
Quem me conhece sabe que o meu perfil é ser prática. Então, dispensa aqui e peço permissão para deixar, então, de nominar a todos, mas, claro, que fazer uma ressalva grande do agradecimento que nós aqui da casa temos quando olhamos, né, e temos como prestígio todos vocês aqui. Eu sempre digo, a presença é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Então, deixo aqui o meu muito obrigado por todos estarem aqui hoje. Bom, estamos falando de saúde, mas também estamos em meio a uma pandemia, que isso não é novidade para ninguém, isso já é rotineiro, né, esse assunto. Mas sabemos também que estão aumentando os casos de Covid no nosso município. Sabemos também que está tudo sob controle, né? Nós não temos problemas de atendimento. Mas estive no comércio, visitando o comércio, e ali ouvi muitas aflições e angústia dos nossos comerciantes, em função deste aumento dos casos. Porque eles têm muito presente, não sei se é presente, mas eles têm o fantasma das restrições e medidas restritivas ao nosso comércio, né? Então, a gente tem que, aqui eu quero fazer um pedido que nós tenhamos sempre mais cuidado com os protocolos sanitários, a questão da máscara, a questão do uso do gel, né? O distanciamento, nos cuidarmos e cuidarmos também aqueles que nós amamos, principalmente nossos idosos. Eu tenho visto no nosso centro muitos idosos sempre acompanhados, mas será que é necessário eles estiver ali, né? Se é que algum familiar não pode estar aí representando nas suas demandas, porque é uma faixa etária de risco. Então, acho que nós temos que cuidar. Sabemos também que temos a vacina chegando, não sabemos quando vai chegar, mas já sabemos que vai ser de forma gratuita, né? Se vai ser obrigatória ou não, nós vamos saber, mas também, com certeza, sabemos que vai ser autorizada por o órgão competente, né? E vai ficar a critério, se não for obrigatório, de cada um. Mas muitas incertezas, né? Quem disse que ia ser fácil nós passarmos para a pandemia, primeira onda, segunda onda, muitos óbitos, muitos alarmes, né? Mas acho que nós temos aqui o compromisso de reiterar o cuidado com os nossos e também de unirmos forças, inclusive na conscientização e também na fiscalização, porque todos nós estamos envolvidos nessa pandemia. Eu acho que é importante, mesmo que o assunto é recorrente na imprensa, em todos os locais, acho que é importante sempre nós reafirmarmos a importância de nos cuidarmos e cuidarmos daqueles que nós amamos. Sempre seguindo os protocolos, né? Acho que é importante. Penso que a saúde também tem que andar lado a lado, com o comércio, com a educação e com todos os setores. Nós temos que conseguir alinhar tudo isso, porque é importante a saúde, com certeza, só temos uma vida, mas também é importante nós fomentarmos e alinharmos para que a educação, né, o comércio, a indústria também consigam dar andamento, né, aos seus procedimentos. Então, é claro que precisamos sempre somar esforço. Aqui também quero falar do nosso Hospital Beneficente São Carlos. Eu desempenhei alguns trabalhos junto à coordenadoria, junto à Secretaria da Saúde, e tive o privilégio de trabalhar com toda a equipe do Hospital São Carlos. Muitas reuniões, muitas discussões, muitas lamentações, mas nós estávamos aí juntos, sempre buscando as soluções. Então, nosso hospital, nós temos um único hospital, que é o nosso querido Hospital Beneficente São Carlos. Também, vereador Tiago William, tive familiares que passaram por lá. E fomos sempre muito bem acolhidos e sempre muito bem atendidos. Temos problemas? Sim. Bem-vindo à Real.
A questão da saúde, vamos dizer que é em nível de Brasil que temos dificuldades, para não ir mais longe. Não é privilégio de Farroupilha termos dificuldades, mas eu acho que nós não temos que nos enfrentarmos, e sim, como diz a doutora Eleonora, nos darmos as mãos, porque nós precisamos do Hospital São Carlos, nós precisamos estar junto. E nesse tempo que eu trabalhei na Secretaria da Saúde, muitas reuniões foram feitas com entidades, com empresários, né, com as voluntárias da saúde, né, com a população. E aqui nós temos que nominar alguns que sempre fomentaram. Das entidades, eu lembro muito do Daniel Bump, que estava sempre à frente das discussões, sempre empenhado para poder fazer aquele elo do município, que tínhamos grandes problemas, que vem realmente, como a doutora Eleonora falou, de uma intervenção que não foi bem sucedida, e nós tínhamos os reflexos dessa intervenção, e o hospital tinha que resolver. E nem sempre foi muito fácil de resolver. O endividamento, né, aumentando, a falta de diálogo entre os médicos, entre secretaria, entre município, era claro, e a confiança da população ficava a desejar, porque as entidades, né, as entidades aqui se esforçando, mas a população que ficava em meio de tudo isso ficava insegura da situação. Então, teve todo um resgate dessa confiabilidade da população com o Hospital São Carlos. Então, de parabéns pelo trabalho que vocês desempenham lá, porque eu acompanhei de perto. Posso dizer das dificuldades que enfrentam, e lá a dificuldade é diária. Não são 8 horas, 12 horas, são 24 horas as dificuldades. Se a gente pode chamar de dificuldade, eu não gosto de falar muito de problemas, né? Mas eu acho que a palavra certa é dificuldade. É problema financeiro, né? É problema de protocolos, é a questão da área médica também, é sempre, né, com falta às vezes, e tem que buscar mesmo não tendo as dificuldades. Então, acho que nós temos que ter parcerias. Secretaria da Saúde, o hospital, o município, todas as entidades, né, empresários, que sempre nas reuniões eu sentia que o coração de todas as pessoas envolvidas diziam: nós precisamos ajudar o nosso hospital. Não podemos deixar fechar, porque sempre teve um terrorismo numa época do fechamento do nosso hospital. Eu acompanhei e sei do que estou falando. Então, a gente sempre diz, tem muitos para atrapalhar e poucos para ajudar, né? Mas, eu acho que está na hora de nós termos maturidade e deixar o enfrentamento. E, como diz a doutora Eleonora, nos darmos as mãos, nos unirmos, buscar o diálogo. As dificuldades temos, vamos buscar as soluções juntos. Então, eu acho que é importante aqui dizer que, agradecer a minha bancada, né, por ter me dado essa oportunidade, dizer que nós estamos à disposição sempre, qualquer demanda do hospital, qualquer demanda da população, da nossa comunidade, nós estamos aqui para dialogar, para somar esforços, para chegarmos a soluções prováveis. É esta a nossa função. Casos particulares, temos vias próprias para isso. Nós devemos procurá-las, as vias próprias para resolver as questões particulares. Então, acho que nós temos que ter essa maturidade. E dizer que o nosso hospital é referência para muitos municípios. Eu sei porque eu trabalhei junto à Secretaria Municipal da Saúde. E quando ia nas reuniões, não só aqui, mas fora do município, tinham muitos elogios do acolhimento, do trabalho. Dificuldades sempre vamos ter, reclamações sempre vamos bem-vindo à real. Porque eu, como advogada também, se eu não resolver o problema do meu cliente a contento, como ele imaginava, com certeza ele também não vai aprovar o meu trabalho e minha conduta, né? Mas às vezes foge do nosso alcance de resolver como aquele cliente gostaria. Então, acho que nós estamos aí para nos ajudarmos mesmo. Então, quero deixar nossa bancada, e acredito que os colegas também, à disposição
para dialogarmos sempre. E agradecer a presença, o prestígio, né, dos profissionais, principalmente da saúde aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado à vereadora Clarice Baú, que falou em nome do Partido Progressista, o PP. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Vereador... Oi? Pode, comunicado pode. O vereador Sutili aguarda um minutinho. Passamos, então, para o vereador Tiago Brunet. Alô, alô. Alô. Boa noite a todos, colegas vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente hoje. Tadeu, eu vim de um período de férias que eu precisava, voltei ao meu consultório e, por uma questão minha pessoal, atrapalhado como sou às vezes, eu consegui só marcar o meu último compromisso profissional para 7h30 do dia de hoje. Então eu peço aos pares, se vocês podem me liberar, prometo que isto não vai se repetir, eu vou tentar sempre estar presente aqui para o bom andamento da casa. Quero dizer que, com relação ao Hospital São Carlos, me pronunciarei segunda-feira que vem, mas, para bons entendedores, meia palavra basta. Quero dizer a todos que o Hospital São Carlos é a extensão da minha casa. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador Tiago Brunet. E agora sim, passamos a palavra ao vereador Sutili, do Partido Liberal, PL. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao presidente Tadeu Saliba dos Santos, aos nossos colegas vereadores e vereadoras, à nossa deputada Fran e sua equipe de trabalho, ao nosso secretário Clarimundo, ao nosso secretário Silvestrin e a todo o pessoal que representa o Hospital São Carlos e a toda a população farroupilhense. Gostaria de agradecer de forma especial o meu colega Maurício por ter me cedido esse espaço aqui na tribuna. Hoje vou usar um pouco do meu tempo para falar do setor calçadista e de minha história dentro do setor calçadista. Vim a Farroupilha em 93, ingressei no setor calçadista, que já vinha numa decadência muito brusca. Com o início da colonização em 1875 na agricultura, e com o desenvolvimento de setores, entre eles o calçadista, em 1918, Paulo Broilo, em Nova Milano, colocou a primeira fábrica de calçados em Farroupilha. Para conseguir funcionários para trabalhar, tinha que ser dado alimentação, moradia e ensinar a trabalhar, por ser um fato novo na cidade. Logo com o tempo, muitos funcionários saíram da empresa e montaram suas próprias empresas, virando concorrentes, mas com isso foi o que deu o grande desenvolvimento do setor em nossa cidade. Com isso tivemos a ascensão do setor, muita exportação, muito mercado interno, muito crescimento, muitas novas fábricas se instalando em Farroupilha, muitas farroupilhenses abrindo fábricas. Chegamos a conquistar o título de capital nacional do calçado masculino. Começamos a perder espaço da exportação para os chineses, pelo câmbio do dólar, do euro, por outros polos mundiais que se abriram por aí em diante. E no nosso espaço interno, no nosso mercado interno, nós perdemos muito espaço para Jaú, Nova Serrana, São João Batista e outros setores que abriram no nosso entorno no Brasil, e nós fomos ficando muito para trás no desenvolvimento de novos modelos e tendências. Com isso, o nosso calçado cada vez mais, que estava enxugando, cada vez está ficando menor e perdendo o nosso espaço no nosso município.
As vendas de pequenas empresas também caíram muito, que foi perdido as vendas pelas vendas online, por outros fatores também de modelagem, coisas parecidas, que a gente ficou muito deficitária nesse tempo que a gente se foi esquecendo a modernização. Nunca tivemos no município uma feira que expusesse o nosso produto. Por muitos e muitos anos, o calçado começou a ser produzido em Farroupilha antes da emancipação e nunca tivemos uma feira específica do nosso setor. Eu acho que isso foi um fator determinante de nós perder muito espaço para outros pessoais de outras regiões que sabem mais explorar os seus setores. As únicas empresas que conseguiram se manter no mercado é a Grendene e Calçados Vivo, que trabalham com produtos injetados, não os manufaturados que nós trabalhamos no dia a dia, que foi o que deu o crescimento e a visão a nível mundial do calçado farroupilhense. Gostaria de ter o apoio para tentar reativar esse setor que já foi gigante em Farroupilha. E por esse motivo agradeço e estou à disposição para trabalhar em prol de toda a comunidade, como sempre fiz toda a minha vida. Que Deus abençoe o prefeito e sua equipe de secretários e a todos os nossos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Sotile. E olha, quero lhe dizer de que eu comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência. Que saudade de Farroupilha, do tempo do calçado. Que saudade. Quero mandar meu abraço e a minha gratidão ao Gabinho, que está aqui hoje também. Não tem outra palavra, Gabinho, senão te dizer gratidão. Eu fui mais explícito ali, falando um pouquinho para o Arielson, mas tem algumas coisas que a gente reconhece nas pessoas, aquilo que eles não teriam partidariamente nenhum interesse em ajudar, mas pelo bem de todos e pela casa, sempre houve o teu respeito e a tua colaboração. Muito obrigado, gratidão sempre. Eu convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Conosco, vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos visitantes, saúdo a todos, saudar especialmente aqui o secretário Fernando Silvestrin, da Agricultura, nosso parceiro, e sucesso nessa caminhada, que é quase uma continuidade, né? Saudar aqui o Clarimundo, secretário da Saúde, que tem uma tarefa árdua, certamente, pela frente. Saúde é sempre algo que importa muito, porque dialoga diretamente com o cidadão, né? É só o cidadão precisar ser atendido que ele vai saber que aquilo é a maior prioridade dele, que é a vida, né? Então, dialoga muito com a vida das pessoas a questão da saúde. Cumprimentar aqui o ex-vereador Arielson Arcego e também cumprimento todos os partidários que estão aí, a imprensa, cumprimentar aqui os representantes do Hospital Beneficente São Carlos, sejam bem-vindos. Gostaria de falar algumas questões aqui de tema relacionado ao nosso Estado. Nós temos notado que o município tem cada vez mais arcado com responsabilidades que são do governo do Estado, né? É na saúde, é na segurança, é na educação, é nas rodovias, uma série de questões que seriam responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. E nota-se que cada vez mais o Estado tem deixado a desejar. Percebe-se que
o município acaba, por pressão da população, assumindo muitas coisas, porque é o ente mais próximo. Ninguém bate na casa do governador, ou da governadora, do secretário, ou da secretária de Estado. Ele vai dar um jeitinho para falar com o prefeito, para falar com os secretários, para falar com os vereadores. E é aqui que as coisas se resolvem. Porque ninguém mora no Estado, todo mundo mora no município. É aqui que a gente mora. Então, imagine, em âmbito federal, quanto mais difícil é. Mas nós temos notado algumas ações por parte dos municípios e temos também notado algumas ações por parte do Estado. Uma ação, por exemplo, que nós podemos notar por parte do município, diz respeito ao coronavírus, a Covid-19. Comentava antes com o vereador Sandro, o governo passado, o governo municipal recente passado, encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que não teremos aumento de IPTU esse ano. Certo? Por quê? Exatamente em função da Covid-19. Por quê? Porque todos nós sofremos com isso. Os empresários sofreram, os agricultores sofreram, os trabalhadores sofreram e ainda estamos sofrendo. Os prefeitos, os gestores, as pessoas que precisam dar respostas. No início, as portas estavam um pouco mais abertas, se via mais solidariedade, mais coisas chegando, mais gente auxiliando, mas agora meio que parece que as coisas vão voltando ao normal, no sentido de que, bom, prefeito, o senhor resolve, governador, o senhor resolve, presidente da República, o senhor resolve. Só que nesse o senhor resolve, quem mais está próximo para resolver é o prefeito municipal. É o prefeito municipal. E diga-se de passagem, eu acho que o prefeito Pedroso, o prefeito Claito, ambos fizeram um grande trabalho nesse sentido e com certeza o trabalho deverá continuar, porque não tem outro jeito. No início tivemos muito medo, né, pastor Davi? Parou-se 15 dias. Acho, ao meu ver, que foi uma atitude talvez um pouco exagerada, mas não se conhecia muito bem, não se sabia muito bem o que fazer. Então, portanto, para tudo e vamos se informar disso. Foi um erro, talvez, mas agora é fácil de avaliar. Se não tivesse parado, talvez estaríamos aqui contando uma outra história. Minha opinião sempre foi se cuidar, se prevenir, mas não parar, trabalhar, porque não tem outra forma, né? Ou você trabalha, faz essa máquina andar, ou a gente acaba perdendo muito mais do que trabalhando. Mas, baseado nisto, eu vejo uma outra atitude, a do governo do Estado. Em 2015, o ex-governador José Ivo Sartori mandou um projeto para a Assembleia Legislativa para majorar as alíquotas de impostos. ICMS, por exemplo, em diversos produtos. Umas passaram de 17 para 18, outras de 25 para 30, enfim, houve majoração. Qual era o discurso do governador Sartori? O discurso do governador Sartori era de que precisava arrecadar mais para poder honrar os compromissos do Estado. E não é investimento, nem em saúde, nem em infraestrutura, nem no setor primário, nem no setor de telecomunicações, de energia, de ciência, de tecnologia, não. É para pagar funcionalismo. Mesmo assim se paga parcelado. Era para 2 anos, findou o governo Sartori, entrou o governador Eduardo Leite e pediu para manter mais 2 anos. Ou seja, algo que era para 2 anos virou 4. E agora, em plena pandemia, o governo do Estado prorroga para mais 1 ano. Veja a diferença do governo municipal e do governo estadual. O governo municipal diz, olha, não vai ter aumento de IPTU por conta disso. E a Câmara Vereadora aplaudiu, Câmara de Vereadores. O governador do Estado diz, nós vamos majorar. E a Assembleia Legislativa também aplaudiu. Então não se vê por parte do Estado uma atitude no sentido de que, bom, vamos começar a reduzir custos. Onde é que podemos reduzir custos? Bom,
o prefeito municipal diz que vai encaminhar para cá uma reforma administrativa para reduzir custos da máquina pública. Nós, no governo anterior, também reduzimos. Gastou-se menos do que no outro governo. Espero que esse gaste menos do que o outro governo que recém findou. Mas no governo do Estado não se vê essas ações. Se vê aumento de impostos, e aumento de impostos, e tem calamidade pública, e tem pandemia, e tem aumento de impostos. Enquanto isso, a gente vê que no Estado estão os maiores salários, a Assembleia Legislativa tem os maiores salários, um chefe de gabinete ganha 20 mil reais por mês. É uma coisa quase que inconcebível. E não se vê modificações no Judiciário, não se vê modificações no Poder Legislativo, não se vê modificações no Poder Executivo. Eu votei no Sartori. Por que eu votei no Sartori? Porque eu entendia que, já que estava andando um projeto, que continuasse esse, que já estava com mais experiência. O Eduardo Leite fez a mesma coisa. Parcelou salário, aumentou impostos, e não há obras na nossa região. As últimas obras que a gente lembra aqui de Farroupilha foi na época do Pedro Simon, que saiu para concorrer ao Senado em 90 e entrou o Simval Guazelli, e depois o Colares assumiu e duplicou essa via aqui, a 122, fazendo o viaduto na frente da Colombo. Depois disso, o que a gente viu? O Brito colocou o pedágio, o Olívio colocou a bidirecionalidade, aí veio a Ieda Cruzes, que eu não me lembro de uma obra dela aqui em Farroupilha, parece uma escola no 1º de maio. Depois veio o Germano Rigoto, não veio o Tarso Genro, que tirou o pedágio. Aí veio o Rigoto, que criou a 3ª pista, que eu acho que foi a maior obra que a gente teve, de São Vendelino. O Sartori começou um trevo aqui na Polícia Rodoviária, aqui que vai a Caxias, não conseguiu terminar, nem é um trevo, é um retorno, está lá incompleto. E do Eduardo Leite a gente não tem uma obra para dizer em Farroupilha. Eu quero pedir aqui aos nossos amigos aqui da casa que passe aqui, nós vamos só ver umas fotos aqui do estado que estão a nossa rodovia que vai a Caxias do Sul. É coisa simples, olha essa placa aí, São Vendelino, Bom Princípio, Porto Alegre, ela devia estar lá em cima, ela está no chão caída, né? E aí vamos passando aqui, enquanto que o Roselino vai vendo, aí vou comentando aqui. Nós estamos numa região, como bem falou o Sutili, que é uma região que sempre se vangloriou dos grandes resultados de geração de impostos aqui. Aqui se trabalha muito, aqui se colhe muitos impostos, aqui se arrecada muitos impostos e se faz, com certeza, o estado do Rio Grande do Sul melhor pela sua capacidade que tem aqui de investimento na região da Serra. Nós temos aqui a melhor indústria, não há dúvidas disso. Nós temos uma saúde muito boa aqui, em que pese aqui a questão pontual que o vereador Juliano coloca, mas a nossa saúde é muito boa, tanto na atenção básica, quanto na questão do Hospital Beneficente São Carlos. Nós temos excelentes dados da educação, nós temos aqui importantes instituições, o Instituto Federal, a Universidade de Caxias do Sul, o SESF, nós temos boas escolas aqui, o Senai, o Senac, o SESI. Nós temos aqui indústria de ponta, uma das melhores agriculturas do sul do país, sem dúvida nenhuma, e temos a pior estrada do Rio Grande do Sul, está entre Farroupilha e Caxias. É vergonhoso termos um governo que sequer consegue repor as placas que caem nas margens da rodovia. No nosso trecho, município de Farroupilha, nós vamos ver que está roçado, está limpo, espero que a gente continue fazendo isso. Quando passa da divisa e vai a Caxias do Sul, o matagal tomou conta, não se enxerga mais placa, o capim, os caraguatás tomaram conta de tudo. Nós não conseguimos ver, tem como ir passando aqui as fotos? Não. Nós não conseguimos ver ações por parte do governo do estado. Vamos dizer, o vereador Roque se apegou nas placas, mas se nem as placas se consegue trocar, espera-se o quê?
Espera-se o quê? Qual é o plano do governo do estado do Rio Grande do Sul para a recuperação da RS 122, da 453, trecho Farroupilha-Bento, trecho Farroupilha-Caxias, que é, olha o que é isso aqui, ó, que é por onde passa a riqueza, os impostos do Rio Grande do Sul. Nós tivemos 3 governadores de Caxias do Sul: Triquês, Simon e Rigoto. 4, e Sartori. Gente, todo mundo passa por aqui. Depois que tirou-se o pedágio, o malfadado pedágio, nunca mais se viu essa rodovia em condições de trafegabilidade. Se nós queremos o desenvolvimento econômico, nós precisamos melhorar as nossas rodovias. Vocês acham que uma empresa que está localizada em São Paulo, que depende de matéria-prima, vai vir se instalar aqui com essas condições de rodovias? Com esse imposto majorado? Ela vem sim, vem por causa da mão de obra, vem por causa da facilidade de abrir uma empresa, do alvará rápido, vem porque nós estamos, graças a Deus e graças aos emancipadores desse município, muito bem localizado geograficamente. Mas tirando isso, é vergonhosa a situação das nossas estradas. Eu ia fazer um requerimento ao DAIR, mas eu acho, vereador Felipe, que é tempo perdido, né? O DAIR não tem um fiscal, não tem mais um engenheiro de estrada que possa fazer a averiguação. Então eu acho que nós precisamos subir um pouco mais. Estava aqui a nossa deputada Fran, que eu quero cumprimentar ela, que ela já não está mais na casa, mas talvez através dela nós precisamos reunir com o governador do estado. Não é possível que Farroupilha passe por uma humilhação. Aliás, não é só Farroupilha, é a região da Serra. E nós temos deputados estaduais em Caxias do Sul também, que devem passar por aqui todo dia ou toda semana para ir a Porto Alegre. Então fica aqui essas observações, e com certeza nós não vamos resolver através de um discurso, mas é um momento que a gente tem também de colocar as situações de como se encontra a nossa querida RS 122. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Falou em nome do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Para fechar o grande expediente, eu queria apenas, peço licença ao vereador Juliano, não estou respondendo ao senhor absolutamente de respeito como vereador desta casa, e amanhã eu farei, no papel de presidente, a resposta endereçada ao Hospital São Carlos. Mas, em 2011, eu sofri o primeiro AVC, acidente vascular cerebral. E agora, recentemente, no segundo dia da campanha política, eu fui acometido de mais um AVC. E, apenas para dar a opinião do cidadão, não do presidente, o presidente fará o que o seu cargo compete, e amanhã eu farei isso respondendo à entidade Hospital São Carlos. Este é o meu dever no papel de presidente. E no papel de cidadão, Dona Elizabeth, Dr. Nelson, a Sandra, na época o seu Clarimundo também, 2011, não estou falando politicamente, nem buscando absolutamente nada. Eu só quero dizer aos senhores, se eu estou aqui hoje, como cidadão representante também do povo, eu devo a minha vida e a minha gratidão eterna ao Hospital São Carlos. Deus abençoe a vocês, como abençoou a mim,
pelos anjos que vocês foram em fazer o que precisava fazer naquele momento, porque se demorasse um pouquinho mais, tinha situações de sequelas irreversíveis, que se não fosse o tempo, quem iria pagar seria eu. Mas Deus foi bondoso, colocando vocês como os verdadeiros anjos, e eu queria dizer, gratidão é a minha palavra. Essa é a opinião da pessoa, cidadão Tadeu. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.